Colocar aí uma parede aí de 3 metros de altura por uns 5 metros de comprimento aí. Aí vamos fazer esse daqui, ó. Esse esqueminha aqui, ó. Pedra, ferro. Não sei se vocês já viram essa pedra, provavelmente, obviamente que a maioria já viu, né? Que é essas pedras aqui, né? Chamada pedra ferro. E aí você vai ver que ela tem essa diferença, né? A diferença, né? De altura mesmo, de uma para outra. Então algumas são mais altas, outras. Desculpa. Algumas são mais altas, outras são mais baixas, tal. Então você tem essa pequena diferença aí de altura entre uma e outra. Então, isso daí ajuda bastante. Eu vou ensinar um negócio aqui pra vocês que vai ajudar vocês bastante em questão sobre isso aí, tá? Que é a questão onde vocês vão entender melhor como que faz essa facinho, cara, facinho, tá? Você pode fazer com textura, obviamente, né? Tem várias texturas boas aí que você consegue usar. Mas o esquema que eu vou ensinar aqui é top, cara. Então se vocês tiverem os amigos aí que estão aí à toa aí, dá uma chamada neles lá pra eles virem aqui que o que eu vou mostrar aqui talvez eu corte depois, tá? Eu não tenho certeza se eu vou manter isso nesse vídeo aqui. Mas é o seguinte, vamos supor aqui que a gente tem esse plane aqui de 3 metros por 5 metros aqui. E aí a gente precisa fazer aquela textura, né? No caso de pedra ferro, por exemplo. Tirando a Vitaclay aqui um pouquinho. Não, vou manter ela. Acho que vai ficar melhor. Aí é o seguinte. Primeira coisa que a gente já tem que aplicar, né? É um Floor Generator. E aí você tem algumas situações aqui no Floor. Primeira coisa que você vai fazer aqui é desativar Extrude e desativar o Bevel também, tá? Nesse caso aqui não precisa ter nenhum dos dois, tá? Outra coisa aqui que você vai fazer aqui também é fazer... Eu gosto de deixar uma pequena distância, tá? Como eu não vou usar o bevel aqui, então eu coloco uma pequena distância aqui de 2 milímetros mais ou menos de distância, tá? Aí aqui você tem algumas medidas que você consegue alterar. Por exemplo, você tem aqui a medida principal, né? Que é o comprimento nesse caso, né? E aqui você tem a largura aqui, né, no caso. Então vamos colocar aqui que vai ter algumas peças de 20 por 20. E algumas peças vão ter que ser um pouquinho diferentes, tá? A medida. Então eu vou clicar nesse Lzinho aqui. E vou colocar aqui 15, por exemplo. Então a gente já vai reparar que tem uma variação de tamanho aqui, tá? Eu posso usar isso tanto para um lado quanto para o outro, tá? Então eu consigo já ter mais ou menos o que eu teria ali na pedra ferro, tá? Então uma diferença entre uma e outra. E aqui eu consigo alterar aqui a quantidade, né? Eu posso jogar meio, né? Vai ser metade metade. Se eu jogar 1, vai ser totalmente 1, totalmente o maior, né? No caso. E se eu jogar aqui 0, vai ser totalmente o menor. Então aqui eu consigo ir variando de acordo com o que eu preciso aqui, por exemplo. Vou jogar aqui um 5 aqui mais ou menos. E mais ou menos isso daqui. Eu vou alterar só esse tamanho, na altura eu não vou alterar não, só vou alterar só no comprimento mesmo, tá? Tá, e aí Bruno, como que eu faço a questão aí da altura aí? Se eu apenas jogar aqui no Extrude, ele só vai vir aqui e vai aumentar todos, tá? Então igual vocês estão vendo aí, ó, tá aumentando todos, tá? Então eu não quero isso, tá? Eu posso também, por exemplo, jogar aqui e vir aqui embaixo, deixa eu ver se eu lembro aqui. Como eu tô mais focado aí em outras coisas, eu no caso não estou usando o Floor, mas só em algumas situações mesmo. Eu consigo alterar o bevel, por exemplo. Então, só que o bevel eu consigo alterar só tipo a altura uma coisa e aquele outline para dentro, né, no caso, outra coisa também, tá? E aí tem outra função aqui que eu não lembro o que é, como que faz ela. É porque faz muito tempo que eu não uso o Floor, mas lá no curso eu ensino lá uma outra funçãozinha que tem aqui dentro. Mas vamos continuar assim dessa forma. O que eu vou fazer? A primeira coisa que eu faço aqui, depois que eu jogar um Floor Generator, eu posso jogar aqui, por exemplo, um Face não, falei errado, um Select,
Select não. Caramba. Vamos lá. Material, quer dizer, material por elemento, tá? Então aqui eu vou ter a questão da variação dos elementos, tá? Então aqui eu consigo escolher quantos tipos de material vai ter diferença em cada quadradinho. Geralmente aqui, por exemplo, nesse caso aqui de uma pedra-ferro, eu uso 3 ou 4 aqui, tá? E aí depois eu posso vir aqui, posso colocar o Edit Poly mesmo, tá? Não tem problema. E tem uma outra ferramentinha aqui, que é a... Deixa eu ver aqui o nome dela, que eu esqueci o nome dela certinho. Não é por canal. Cadê? Aqui, ó. Mesh Select. Pronto. Então aqui eu joguei aqui uma variação, né, de material. Então eu consigo já ter um material diferente em cada face. Por que eu uso isso? Porque aí vem o segredo que eu falei para vocês. Então vamos por aqui, colocar aqui em face, por exemplo, e vamos selecionar todas as faces, tá? Que tem esse material número 1, tá? Então eu tenho nesse caso aqui, como eu coloquei aqui, que são 4 variações, então eu tenho as faces 1, as faces 2 e as faces 4, as faces 3 e as faces 4. Então se eu colocar aqui aqui e apertar Select, ele vai selecionar algumas faces aqui. Eu vou desselecionar. Se eu colocar aqui 2, ele vai selecionar faces diferentes, tá? Então eu tenho essa vantagemzinha aqui. Então eu vou colocar aqui 1 mesmo, vou desselecionar primeiro, colocar aqui 1 e apertar Select, por exemplo. E vamos colocar aqui um Face Extrude, tá? Esse Face Extrude, ele vai dar extrusão apenas nas faces selecionadas, igual vocês estão vendo aqui. Então vamos colocar aqui que ela vai subir 2 centímetros, essas aqui, certo? E aí agora eu vou jogar mais uma, Mesh Select, vou selecionar faces, desselecionar essas faces que estavam selecionadas, colocar aqui 2 e selecionar a próxima fase, a próxima face aqui, né, no caso. Então selecionei elas, vou dar mais um Face Extrude e vou colocar aqui que esse aqui vai ser 3, tá? Então eu já tenho uma variação de altura entre uma e outra, tá? E aí vamos colocar mais uma, Mesh Select, vamos selecionar aqui por face, desselecionar as faces selecionadas, colocar aqui 3 e apertar Select, tá? E aí eu vou selecionar outras, o CS aqui me chamando, o Guilherme Gardim da Vortex aí que manja de CS. Vamos colocar aqui um Face Extrude e vamos colocar aqui em 1, tá? E por último, e não menos importante, vamos colocar aqui a última Mesh Select. Aí isso daqui, cara, é infinito, tá? Isso daqui é infinito. Você pode usar várias situações, tá? Vou colocar aqui as 4, Select, e vamos dar um Face Extrude. Esse daqui eu vou jogar logo com os 4 lá. Então eu tenho já essa variação aqui. Então eu consigo já, por exemplo, nesse caso aqui, vamos colocar aqui para fazer um render, e aí no render a gente já consegue ver que já ficou mais ou menos aquele esquema do extrude, né, do pedra-ferro, né? Então eu jogo depois o Edit Poly para desselecionar todas as faces e jogo aqui um chamfer, por exemplo, para dar um chamferzinho aqui de uns 2 mm, pode ser uns 2 mm, acho que já vai ser o suficiente. Vou até desmarcar esse aqui ao contrário, o Smooth no caso, ou desmarcar aqui o Smooth, tá? E agora eu vou montar um material aqui qualquer, então a variação aqui também fica fácil também, tá? Então posso vir aqui, por exemplo, vamos usar aqui até aquela lá mesmo de exemplo da piscina, né, que eu tinha feito. Agora para ter material complicou. Deu para entender mais ou menos até aqui onde eu cheguei? Me falem aí o que vocês acharam
dessa técnica aqui pra fazer. Então aí você pode fazer na várias paredes aí. Vou usar esse daqui, ó. É meio que cor de pedra-ferro. Quando eu puxo o material do Corona, por exemplo, eu faço algumas coisinhas aqui, tá? Primeira coisa aqui, eu tiro a escala, tá? Real. Eu não gosto de usar a escala real, não. Eu sempre mudo aqui. Vamos mudar aqui. Ó, consegui aqui ter mais ou menos o que eu queria. Vamos colocar aqui um UV-map. Mais ou menos assim, ó. Com esse material mesmo aqui, que eu tenho aqui já dentro do Corona mesmo, eu já vou montar um material que eu quero aqui. Então vamos montar aqui com Corona Multimap. Colocar aqui no Diffuse. Mudar aqui para Mesh, que aí já vai dar a variaçãozinha ali. Colocar aqui na 1. Na 2. E na 3 aqui. Vamos tirar 3 aqui. Deixar em 3 mesmo. Posso alterar aqui o gama para 2. Mais ou menos assim. Até eu vou brincar um pouquinho mais. Colocar aqui. Tirar o gama mesmo. Colocar aqui uns Corona Color Correct. Vamos colocar aqui esse Color Correct aqui. E aí eu vou trabalhar aqui uma saturação um pouco menor, mais ou menos uns 2, escurecer bastante aqui ele. Não foi muito, 1.8, 1.7. Vocês acham que eu entreguei muito aqui? O que eu posso ensinar? Fala aí o que vocês acham aí. E aqui eu vou jogar aqui, por exemplo, 1.5, 1.2, deixar um pouco mais claro e colocar saturação nesse caso. Aí, ficou bom ou não esse material? O que vocês acham aí? Aí a parede aí é que você manda, aí vocês fazem aí. É nesses motivos que eu não gosto de usar, por exemplo, o Displement, tá? Pra fazer um material desse. Eu prefiro fazer o material dessa forma, assim, do que usar um Displement, tá? O Displement acaba pesando muito mais do que na hora de renderizar, principalmente, do que na hora de você usar um material assim, tá? E aqui vocês viram, usei um material básico aqui do Corona, já tinha pronto lá, tá? Que dava mais ou menos o que eu precisava. Fiz algumas alterações e aí ficou fácil. Caso eu queira alterar aqui, bem aqui, e vou alterando, opa, aqui não, aqui, para deixar um pouco diferente, tá? E caso eu queira, por exemplo, diminuir, aumentar não dá, tá? Essa parte aqui que eu vou mostrar para vocês não tem como fazer com para aumentar, tá? Ele vai dar bug, por exemplo. Vamos colocar aqui no colocar aqui depois desse antes desse flora aqui, ó, por exemplo, jogar aqui um edit poly. Vamos aparecer ele aqui. Então lá depois do plane tem um edit poly, então eu venho aqui, seleciono as vértices aqui da ponta, por exemplo, e vou, se eu aumentar ele não vai dar certo, às vezes ele dá, nesse caso aqui ele não deu, tá vendo? Algumas faces não estão subindo, tá vendo? Justamente porque tem esse probleminha. Mas se caso você for diminuir, ele vai de boa, tá vendo? Então se consegue fazer isso daqui. Inclusive tem até uma aula particular esses dias que eu dei para um pessoal aí, particular assim, né? O pessoal precisou de uma ajuda lá, eu dei uma força. Tem uma coisa errada. Ah tá, eu excluí o edit poly. Que eu ensinei a fazer pedra, mais ou menos nesse esquema aqui. Aquelas pedras de parede, sabe? E aí esse daqui é o resultado.
Beleza? Aí eu vou retornar lá ao vou colocar aqui um por um.